Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Deus é bom, hein, gente? Fala a verdade. Deus é bom demais. Tão bom poder ouvir a boa e santa palavra do Senhor, irmãos, que como vale a pena, amém? Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. Enquanto vocês vão abrindo, eu queria convocar a igreja para uma reunião quarta-feira agora, irmãos, às 20 horas, para a gente fazer o planejamento do ano da igreja. Então, vou providenciar um cafezão gostoso para nós na quarta-feira, com o pastor Nelson, seria um momento de oração, aproveitar que os irmãos são a parte já que está vindo aqui, e eu tenho viajado esses dias e vou viajar nas próximas semanas também, durante a semana, para dar treinamentos fora de São Paulo. Então tem que ser essa semana. E aí eu gostaria muito que vocês viessem na quarta às 20 horas com ideias, obrigado Marcelo, com desejo de fazer algo para Jesus, amém? Como o pastor Nelson falou aqui, com alegria para dizer que Ele nos curou, amém? Não, vamos ter reunião, tá? Amém? Então, todo mundo, entendeu? Quarta-feira às 20 horas. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Todo mundo já conhece, mas eu vou ler de novo. Aleluia. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vindo a viver de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobas, dos quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com distinção. Ponte-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai. Comamos e façamos uma grande festa, regozijemo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi aproximando-se da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Esse lhe informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou-lhe ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos nós, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi
salvo. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Bendita e santa é a tua palavra. Palavra viva, eficiente, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Através da tua palavra, ministra mais uma vez, será o meu coração que fala ao coração dos meus irmãos que ouvem. Fala conosco. Nós precisamos continuar ouvindo a tua voz. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus, teu Filho amado. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Meus irmãos amados, eu tenho certeza que vocês já ouviram tantas pregações sobre o filho pródigo, que é possível que se eu entregasse o microfone, cada um viria aqui e pregaria sem dificuldade. Mas eu gostaria de compartilhar essa mensagem mais uma vez, pensando como nós falhamos nas nossas tomadas de decisão. E nós temos que tomar decisões constantemente. Como nós temos dificuldade para escolher certo, para agir na hora certa, com assertividade. Nós temos dificuldade de orar antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão. Nós temos dificuldade de parar para ouvir a voz de Deus e discernir o que Ele deseja para a nossa vida. O texto que nós lemos, ele fala de salvação e de arrependimento. Não é esse o objetivo da minha pregação, mas o texto, Jesus está ensinando sobre salvação e arrependimento. Ele pegou 3 parábolas, 3 histórias para contar, porque um grupo de pessoas se aproximou para ouvir. O versículo 1 diz assim: aconteceu que todos os pecadores e os coletores de impostos e pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, dizendo, murmurando: esse saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Então Jesus, ele reuniu um grupo de pessoas. Ele estava falando com os necessitados. A Bíblia diz que eram pecadores e coletores de impostos, homens de má fama, pessoas mal faladas, os marginalizados. Aí os bons cidadãos, aqueles caras bem falados, aqueles de família boa, olharam e falaram assim: o que está acontecendo com esse homem? Olha com quem que ele se reúne. E pior, ele não somente se reúne com eles, mas partilha com eles o pão. Jesus não censurou os fariseus, Jesus não censurou os mestres da lei, mas ele decidiu contar 3 histórias para mostrar o valor do arrependimento e da salvação. E ele falou de uma ovelha perdida, que o dono da ovelha se deslocou, deixou 99 segura, no aprisco, e foi buscar aquela que havia se perdido. Depois ele falou de uma mulher que tinha 10 moedas, e ela perdeu uma, e ela diligentemente varreu a sua casa, até encontrar aquela moeda perdida, e celebrou. E ele conta uma história de 2 irmãos. Um pai que tem 2 filhos, e que um dos filhos decide ir embora de casa. Ele decidiu que ele queria viver a vida dele. Afinal de contas, não é isso que a gente pensa? Eu tenho direito de ser feliz. Tem pessoas que ficam só esperando o momento. Eu vou ver se vai fazer 18 anos. Para quê? Para subir. Eu não quero ninguém dando ordem em mim. Eu quero cuidar da minha própria vida. Muitas pessoas pensam assim, em ser independentes. Não tem pior decisão, nós nascemos para ser dependentes. Dependemos uns dos outros. O pastor Nelson falou na abertura, nós somos chamados para ser corpo, não um membro isolado. Deus nos colocou em família para vivermos como família. Como sofre uma pessoa solitária? Mas muitas vezes, na nossa falta de discernimento e egoísmo, que eu quero ser feliz, eu desejo, nós tomamos decisões precipitadas, e por conta disso nós falhamos. Então aqueles 2 rapazes vivem na casa com o pai, vivem bem, certamente eles têm uma condição boa, uma fazenda, tem recursos, não lhe falta alimento, não falta comida, não falta vestimenta, não falta carinho. Mas um dos meninos diz para o pai: pai, eu sou herdeiro,
Vai ter um dia que o senhor vai ter que dividir a herança, por que não faz agora? Eu queria aproveitar minha vida agora. O pai podia muito bem ter repreendido o filho e dito não. Pois que eu morrer, você faz o que você quiser com a herança, mas hoje não. Mas o pai não fez isso não, o pai dividiu a parte que cabia àquele rapaz e deu na mão dele. O menino passou um período, uns dias depois, ele juntou tudo e foi embora. Decidiu abandonar a família. E ele foi curtir a vida dele. Parece filme, né? Curtindo a vida doidado. Vou me esbaldar. E as escrituras dizem que ele foi para um lugar distante, lá ele gastou tudo que tinha. Dissolutamente. Não sei exatamente como foi o dissolutamente. O irmão dele interpretou que foi com mulher. Porque quando ele disse dissolutamente, não disse exatamente como foi. Mas o irmão já falou assim, gastou com a mulherada, vale nada esse teu filho. Pode ter sido com isso, pode ter sido com vícios, com jogos, não sei. A verdade é que o dinheiro acabou. E, coincidentemente, naquela região onde ele se encontrava, veio um período de grande fome. E ele começou a passar necessidades. Foi procurar emprego. Não sei como é que estava o currículo do menino. Ele arrumou uma vaga boa, vai cuidar dos porcos. Ele foi cuidar de porcos, mas nem a comida dos porcos ele podia comer. A fome era tão grande que ninguém lhe dava absolutamente nada. Nesse contexto, não sei se no momento de oração, de lucidez, ou um raio que caiu na cabeça dele, dá um celular, ele pensou, o que eu estou fazendo aqui na casa do papai? Todo mundo come. Lá tem comida, todos são tratados bem, os funcionários, vou voltar para casa. E vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai, porque eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Um momento de lucidez, ele decide voltar. É sobre isso que eu queria falar com você. Queria pensar nesse texto que Jesus usou para falar de arrependimento e de salvação, para falar sobre tomada de decisão. Quantas decisões erradas nós tomamos na vida, irmãos? Quantas vezes nós decidimos sair do lugar que nós estamos, porque nós achamos que o lugar não é bom? Você sabe o que diz a psicologia? Que se você quer mudar de vida, você tem que mudar de ambiente. Porque se você não mudar de ambiente, você vai ser influenciado pelo meio e vai continuar do mesmo jeito. A máxima que se emprega por aí, no meio corporativo e nesses treinamentos de pirâmide para formar os caras, é que você é a média dos 5 que te rodeiam. Então você precisa tomar cuidado, quem está perto de você, que você vai ser muito parecido com eles. Pode ter um pouco de verdade nisso, mas não absolutamente tudo. Eu não necessariamente sou o meio ambiente que eu vivo. Eu trabalho perto de gente muito grossa, que xinga o dia todo, que faz piada, que engana os outros. E se você conversar com alguém que já trabalhou comigo, você vai ver que nunca eles me ouviram falar palavrão, embora todos ao redor falem. Então não é verdade que nós somos a média dos 5 que nos rodeiam. Não é verdade. E não é verdade também que eu preciso mudar de ambiente para que a minha vida seja melhor. Porque se a minha cabeça for boa, aonde eu estiver, o negócio funciona. Amém? Amém. Então, queridos, algumas lições eu queria trazer para nós estudarmos aqui, bem simples. A primeira delas, valorize as pessoas que estão do seu lado, que te amam. Você sabe que a primeira coisa que a gente consegue fazer, ver nesse texto, é como aquele rapaz, ele desvalorizou a família. Ele não levou em consideração o amor, o cuidado do pai, ele não levou em consideração o irmão mais velho, talvez mãe que tivesse, parentes próximos. Quantas vezes, queridos, a gente pensando eu quero pensar em mim, e eu desconsidero todo mundo que está ao meu redor.
Quantas vezes a gente faz isso? Não consegue valorizar. Então o versículo de número 12 diz assim: o mais moço reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. Sim. Ele pensou nele. Ele não pensou no pai, quanto está ferindo o pai, quanto ele está machucando o papai, quando ele pede parte da herança com o pai ainda vivo. E o pai sabe, ele não está pedindo a parte da herança para ficar aqui, porque aqui ele não vai gastar com nada. Às vezes, amados, a gente desconsidera todo o nosso meio, tudo que está ao nosso redor, passa por cima do sentimento das pessoas, machuca pessoas que passaram a vida trabalhando para cuidar da gente, que nos amaram. Quantas pessoas fazem isso constantemente? Largam a casa, largam todo mundo. Alguns saem sem avisar, desaparecem. Quando eu era adolescente, eu demorei muito para sair de casa, para sair, para passar horas fora de casa. Eu sempre fui muito caseiro, eu saía de casa para jogar bola, ou então para treinar, mas eu estava sempre à noite em casa. E aí, por volta dos 18 anos, eu comecei a sair, eu ia no baile de rock, voltava tarde da noite. E muitas vezes eu cheguei aqui na Patriarca, minha mãe estava deitada no sofá, umas 2 horas da manhã. Quando ela ouviu o barulho da porta abrindo, ela levantava rapidinho, porque eu não percebia que ela estava lá. Eu, mãe, a senhora não foi dormir? Não, filha, vim tomar água. Não foi não, ela passou aquelas horas todas me esperando. Enquanto eu não chegava, ela não ia dormir. Às vezes, a gente não pensa em quem está sofrendo por causa de você. Quantas decisões você já tomou sem pensar nos outros e que machucou e que feriu por egoísmo? Então aquele jovem pensou só nele. Ô pai, me dá meu dinheiro aí. Essa grana é minha, vai ser um dia, você vai morrer, pai. Não vai viver eternamente. Então me dá logo. Adianta logo. Ó, outra coisa, vai gastar com o inventário, deixa eu pegar minha parte antes. Egoísmo. Quantas pessoas são assim? Então, a primeira coisa, queria falar com você, valorize as pessoas que estão perto de você. Tem gente que sofre por causa de você, tem gente que não dorme enquanto você não chega, tem gente que fica preocupado quando você adoece. Eu vejo mães preocupadas, o filho com febre, ela lá, do lado da cama, cuidando. Interna, outra pessoa fica do lado, direto. Quantos dias precisar? Há uns anos atrás, uma menina da nossa igreja teve um neném, a Kelly. Nasceu Isaac. Isaac adoeceu e ela foi para o hospital Cândido Fontoura. Ligou, pastor, meu filho está muito mal, pastor, só pode vir aqui? Eu fui lá no Cândido Fontoura. E eu ia quase todas as tardes, e a Kelly não saiu de lá enquanto a criança não saiu do hospital. Todos os dias, passou semanas, ela não veio embora. Ela não vinha na casa dela. Eu falei, enquanto meu filho não sair, eu não saio. Como uma mãe sofre por causa do filho? E muitas vezes eu ia à tarde e encontrava com o William lá, o pai estava indo, saía do trabalho, ia para lá, ficava um pouco com a esposa, com o filho, e voltava para casa para trabalhar no outro dia. Todo dia o pai trabalhava. A gente tem que aprender a valorizar as pessoas, sabe, irmãos? Deixa eu te falar. O tempo não volta atrás. 1 minuto que passou, agora há pouco, enquanto a gente estava cantando, nunca mais vai se repetir. Você pode ter outros cultos, pode ter outros momentos de louvor como teve, mas esse nunca mais vai repetir. Nunca mais. O almoço que você fez hoje com a sua família nunca mais vai se repetir do jeito que foi hoje. Você pode ter outros melhores, com mais pessoas celebrando, com comida melhor, mas aqueles minutos que vocês passaram juntos na mesa nunca mais vai repetir. O tempo não volta. Valorize as pessoas que estão ao seu lado.
Quando você for tomar uma decisão, pense se você não está ferindo alguém, você não está machucando alguém. Segunda coisa que eu queria falar com você é que a prosperidade e a felicidade pode estar no lugar que Deus te plantou. Verso 13 diz assim: não passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Quem disse que ele precisava ir para longe para viver bem? Quem disse que ele precisava ir para longe para ser feliz? Mas sabe o que a gente pensa? Não, esse lugar aqui é ruim, não vou ficar aqui nada. Nós estamos sempre pensando em ir para outro canto, porque o outro lugar é melhor. Porque lá do outro lado eu tenho mais coisas, me oferecem mais. Eu não acho que Deus tem uma família melhor do que a minha para mim. A família que Deus me plantou é a minha família que Ele decidiu ter para mim. Eu não quero ter outra. Entende? Ah, mas eu não estou contente com alguma coisa. Irmão, toda família tem problema. A minha também tem, a sua também tem. Mas eu não preciso mudar de família para ser feliz. Eu não preciso mudar de igreja para ser feliz. Eu não preciso mudar de trabalho para ser feliz. Se a minha cabeça for boa, aonde eu estiver, eu vou viver bem. Entende? Às vezes a gente não... A Bíblia fala o que sobre o nosso coração? Onde tiver o teu coração, vai estar o teu tesouro. Agora o coração do cara está perdido, ele não sabe. Não sabe para onde vai, não sabe o que faz. A prosperidade, a felicidade, mas às vezes estão tão perto de nós. Estão do lado. Às vezes a gente demora muito para perceber isso. O poeta, quando escreveu O Fogão de Lenha, é um sucesso sertanejo, ele descobriu lá assim, que eu vim buscar aqui distante, estava aí tão perto. Não vi. Às vezes a bênção está do nosso lado, irmãos, do nosso lado, e a gente não percebe. Tudo que aquele menino precisava estava ali. Por que ele teve que ir lá longe quebrar a cara? Mas é assim que a gente faz. Nós nunca estamos contentes com nada, a gente nunca está feliz. Parece sempre que a grama do vizinho é mais verde, né? E ainda mais nesses tempos de rede social, onde as pessoas só postam aquilo que elas querem que você saiba da vida delas. A parte do glamour, do sucesso. Então você olha e fala assim: rapaz, só eu que estou na pindaíba, só eu, todo mundo aí, ó, de iate, o cara tira foto na frente do Mercedes, um iate, navio, o cara vai para a praia e eu, na enchente aqui em Itaquera, não é possível um negócio desse. Gente, nós vivemos no tempo da mentira, deslavada. Um país que mais de 60 milhões de pessoas vivem de Bolsa Família do governo. 30 e tantos milhões de pensionistas e aposentados. Mais 30 e tantos milhões de adolescentes e jovens que não trabalham. E só 39% da população do país produz. Ou é empresário ou é trabalhador. O resto tudo não faz nada. Como é que você acha que as famílias estão tudo dando dinheiro? Mentira! A idade de prensa vai de uma ponta a outra, ninguém tem nada. Aí os vagabundos arrumam o programa do gás. Agora nós vamos para frente, a gente tem o Vale Gás para alimentar os parasitas. Estou falando que tem pessoas que precisam, mas enquanto nós vivemos desse negócio aí, ninguém vai para frente, gente. A gente tem que trabalhar. Não, nós queremos prosperar e ser feliz, porque o outro é. Porque o outro tem, e eu tenho que ter também. Terceira coisa, cuidado com falsos amigos. Mesmo quando você tiver dinheiro, quando você estiver na boa, vai ter um monte de gente visitando, indo no seu churrasco. Você vai saber quem está do seu lado quando você perder tudo, quando não tiver nada. Verso 14 diz assim: ele foi para um lugar distante, ó. Mas quando ele gastou tudo, coincidentemente após haver gastado tudo que possuía, bateu-se grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Com quem ele
que gastou aquela grana? Cadê as pessoas? Agora ele precisa comer e ninguém lhe dá nada. Às vezes, irmãos, as pessoas estão perto da gente só se você estiver bem. Quando a gente está numa posição boa, enche de gente ao redor para tentar tirar um pouco do que você tem. Basta você passar por tribulações e por lutas, que ninguém te liga mais. Nada. Então cuidado com falsos amigos, sabe, irmãos? Cuidado com pessoas que só estão interessadas no que você pode oferecer para elas. Deus me deu o privilégio de passar por muitas dificuldades. E eu reconheci todos os meus amigos. Tempos difíceis você vê as pessoas, até quem não tem nada a aparecer, dizer assim, olha, eu só tenho isso aqui, eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Teve um tempo, sabe, irmãos, que as coisas iam tão bem para mim. A gente tinha trabalho demais e encheu de gente, a igreja encheu de gente, todo domingo tinha alguém me pedindo para preparar um currículo, para apresentar em algum lugar e alguma coisa. Depois que as coisas começaram a dar errado, eles foram tudo embora. O senhor está reclamando? Não estou não. Eu estou fazendo um contatando um fato, uma realidade, irmãos. Vivi isso muito de perto, eu sei o que é. Então cuidado com falsas amizades. No dia que você precisar, você vai ver que em geral quem vai estar perto de você são seus familiares, é pai, mãe, é o irmão chato, com quem você briga por causa de roupa. Vai estar lá. Então, Deus falou muito ao meu coração essa semana sobre essa questão de nós recomeçarmos, tomarmos decisões certas e quando a gente errar, ter coragem para recomeçar. Então, algumas decisões preciosas que o fracasso nos traz, porque esse cara fracassou de forma assim, absurda, porque as decisões dele foram muito erradas, equivocadas. E agora ele está no fracasso total, agora ele está passando fome, ele está padecendo necessidade, ele está querendo comer a comida dos porcos, mergulhou na lama. Algumas lições, separei 4 para nós. Primeira delas, nós precisamos ter consciência dos nossos próprios erros, irmãos. A Bíblia diz ele caindo em si. Ele não culpou os irmãos, o irmão dele que foi em casa, ele não culpou o pai, ele não culpou as pessoas que roubaram ele naquele lugar. Ele caiu em si, ele percebeu o quanto ele falhou. Sabe que a maior dificuldade nossa é reconhecer quando nós erramos. Nós temos facilidade de jogar os problemas para os outros, foi fulano, foi o outro. E para que a gente melhore, irmãos, para que a gente cresça, é necessário nós assumirmos as responsabilidades. Aonde, Deus, que eu posso melhorar? Todo dia nós precisamos melhorar, todo dia tem uma coisa para a gente melhorar, todo dia. Olha Filipenses 1,6, aquele que vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Ninguém está pronto. Deixa eu falar, vida cristã, queridão, não tem formatura. Isabela formou essa semana, mas vida cristã não tem formatura, a gente está aprendendo todo dia. Nós precisamos aprender, queridos. Então, consciência dos próprios erros. Ele caindo em si, ele falou, na casa do verso 17, foi quando caindo em si falou consigo mesmo, falou com ele mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Falou, papai é bom, cuida de todos os empregados, mas eles comem à vontade, eu estou passando fome aqui. A culpa é do papai? Não, a casa está lá, eu que saí de lá. Consciência do próprio erro. Eu e você, nós precisamos ter consciência, irmãos. Uma das coisas que não acontece há muito tempo na igreja é arrependimento, é mudança de rota. As igrejas enchem, elas incham, o número de pessoas é imenso, mas as conversões são mínimas. Tem batismo toda semana, em muitos lugares. Mas se essas pessoas convertessem, nós estamos vivendo um país maravilhoso.
E o que nós vivemos são escândalo após escândalo no meio da igreja. Escândalo toda semana. Escândalo toda semana. Então é necessário que nós tenhamos consciência dos nossos próprios erros. Falar com Deus: Senhor, me ajuda a levantar, Senhor. Me ajuda. Segunda coisa, querido, tem que ter um arrependimento verdadeiro, não é remorso. Ele disse: eu vou voltar, eu pequei contra os céus e contra ti, eu vou voltar, vou pedir ao meu Pai perdão. Vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser um dos teus trabalhadores. Não sou digno. Às vezes, amados, a gente fica rotando a santidade. Porque eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Pecador miserável que nós somos, irmãos. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que nós tínhamos para apresentar? Ter um arrependimento verdadeiro. Se a pregação não te irritar, se a pregação do Evangelho em algum momento não te irritar, ou se você não sair com raiva do pregador, alguma coisa está errada. Porque o pregador não pode vir aqui para inchar o seu ego, para dizer: irmão, você é vencedor, você é lindinho de Jesus. Deixa eu te falar, você nasceu para conquistar. Não é verdade, isso não é Evangelho, gente. O Evangelho fala de um monte de gente faminta à procura de pão, e quem acha pão tem que entregar pão. A grande figura que eu vejo quando eu penso em Evangelho são aqueles 4 leprosos colocados lá em 2 Reis, capítulo 7. Eles estão vivendo do lado de fora dos muros. Há uma fome imensa na cidade, não tem comida para nada. E quando Deus traz pavor sobre o arraial onde estão os inimigos, o exército da Síria, aqueles leprosos chegam lá e eles veem a comida em abundância. E eles dizem: hoje é dia de boas novas, nós temos que entrar na cidade e anunciar o que tem aqui. São famintos, mortos, que estão morrendo de fome, mendigos, compartilhando o pão que encontraram. Nós somos esses aí. O Evangelho é isso, pessoas que, como eu e você, estavam famintos, mendigando o pão. E à medida que o pão chegou, nós precisamos compartilhar esse pão com outras pessoas. Dividir. Isso é Evangelho. É dividir aquilo que Deus nos deu. Nós éramos os mendigos, Ele nos alimentou com pão para que nós possamos distribuir pão. Agora esse moço, ele cai em si, o arrependimento é verdadeiro, ele diz: eu pequei. Pergunta para nós: qual foi a última vez que eu chorei por causa dos meus pecados? Não precisa responder não. Terceira lição: humildade para mudar de rumo. Ele podia aproveitar que ele está lá longe, ninguém sabe que ele está vivendo caído. Eu vou ficar aqui mesmo. Pelo menos papai não sabe, ninguém fica sabendo. Não. Humilde para voltar para casa e dizer assim: eu errei, eu falhei. Voltou surdo, voltou descalço, voltou sem alimento, voltou magro. Às vezes, irmãos, a gente falha e não tem humildade para voltar atrás. Não tem humildade para pedir perdão. Para dizer assim: eu errei, eu quero consertar. É necessário, quando a gente descobre que falhou, irmãos, ter a humildade de dizer: o que eu posso fazer para reparar esse erro? Deus, me ajuda a mudar. Eu estou indo para o caminho da perdição. Um abismo chama outro abismo, irmãos. Se nós continuarmos caminhando errado, a destruição é certa. Tem um momento que você tem que parar, falar: não, peraí, eu estou errando. Eu quero voltar. Quero mudar de rumo. Ele decidiu: eu vou voltar para a casa do Pai. E não vou voltar lá dizendo: eu sou teu filho, tem um lugar aí. Não, eu vou voltar lá e dizer: eu não sou digno de ser tratado como teu filho. Me deixa ser servo, deixa eu trabalhar aí.
Quarta coisa, nós vamos ter capacidade, sabe, irmãos, e vontade de recomeçar. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Falhei. Fala com Deus, pede perdão, começa de novo. Senhor, começa de novo. Eu lembro do irmão, muito amado. Eu gostava demais dele. Faz muitos anos que eu não vejo. Menino, uma família bacana. Menino bonito. Tinha tudo em casa. O pai tinha recursos bons, uma casa boa. E ele casou com uma moça muito bonita, tinha uma filhinha linda. E ele era usuário de drogas. Ele começou a frequentar a igreja que nós frequentávamos. E aí de vez em quando ele sumia e ficava 4, 5, 6 dias fora de casa. Quando ele voltava todo sujo, com as roupas rasgadas, cheirando mal. E aí o nosso pastor começou a acompanhar ele, ministrar, e ele ficou um tempo limpo, sem drogas. E passou um período, ele sumiu, desapareceu. A mãe dele soube que ele estava num hotel lá na Agriaia, lá no final da Agriaia. E ela foi buscar ele. Lá era um ponto onde as pessoas vão só para usar drogas. Ele tinha vendido as coisas que tinha dentro de casa, gás, um monte de coisa, botijão de gás. E a mãe foi buscá-lo. Eu cheguei à noite, culto de quinta-feira, nós tínhamos um culto lá de evangelismo. E ele estava com a cara no chão, no banco assim, ajoelhado, sujo, fedia muito, chorando no banco. Eu cheguei lá, abracei ele, beijei ele. E ele falou assim: eu não consigo nem levantar o rosto para falar com você. Eu falei: rapaz, Deus te ama. Dá para recomeçar. Ele falou para mim depois: João, isso acontece comigo com tanta frequência. Eu estou sempre caindo, sempre destruindo a vida de alguém. Você precisa ter coragem de voltar para o lugar certo. Sabe, querido, às vezes nos falta essa capacidade de recomeçar. Aí, passado um período, ele sumiu da igreja. E quando eu o encontrei, ele tinha separado da esposa, ele estava vendo com outra mulher. E quando eu o vi, falei: você sumiu? Eu falei assim: eu não tive coragem mais de procurar. Porque o meu casamento acabou e eu não consegui voltar a falar com você. Você não deve nada para mim, o negócio é com Deus, rapaz. A gente tem que ter coragem de recomeçar. Sempre, sempre, sempre. Sabe o que eles às vezes nos falta esse desejo de voltar para o lugar certo. Esse rapaz, ele não foi procurar ajuda dos amigos, dos colegas, ele voltou para a casa do pai dele. Nosso lugar na presença de Deus. É na casa do Pai que a gente vai ter a restauração, vai ter a alimentação. É Ele que vai nos cobrir com vestes novas. É Ele que vai tirar o nosso pecado. É só Ele. Primeiro livro de João, capítulo 1, verso 9, diz que Ele nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus na cruz do Calvário perdoa os nossos pecados. Nos purificar de toda injustiça. É como se Ele passasse agora algo para tirar toda a contaminação que havia em nós. O rapaz voltou para casa para recomeçar. E quando ele chega diante do Pai, isso me encanta. Diz lá o verso de número 20: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do Pai. Vinha ele caminhando ainda distante, quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito abraçou e muito beijou. Então o filho declarou a confissão de arrependimento do filho: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, todavia, não quis ouvir mais nada, falou para ele. O pai ordenou aos servos: traz depressa a melhor roupa, troca as vestes desse menino, põe uma roupa nova nele, veste ele de maneira distinta, põe um anel de autoridade no dedo dele,
e põe sandálias no pé, ele não é escravo, ele é filho. Sabe, queridos, quando nós entendemos que o nosso lugar é na presença de Deus, embora a gente tenha errado muitas vezes já, quando nós temos a coragem de levantar e falar: Deus, eu quero voltar, eu quero ser restaurado, Senhor, eu quero te pedir perdão, eu quero recomeçar. Você não vai encontrar um Deus julgador, um Deus tirano, para te envergonhar na frente dos outros, colocar na frente da igreja: aqui eu estou trazendo um rebelde aqui para mostrar para vocês. Não, você vai encontrar um Deus que ama, que abraça, que acolhe, que nos cobre com o sangue do seu Filho amado Jesus, que restaura a nossa vida, irmãos. Então nós precisamos ter coragem para recomeçar, tomar a decisão certa. Meu lugar é na presença de Deus, meu lugar é na presença do Senhor. Eu não quero ficar longe dele nem um minuto. Às vezes, amados, a gente sai, eu viajo bastante, então estou sempre num lugar longe, ninguém me conhece lá, mas Deus me conhece, eu me conheço. Eu fico pensando: como eu subiria aqui para falar de amor de Deus para vocês, para falar do Evangelho, se eu estivesse fazendo coisas erradas lá fora? Mas ninguém me viu, mas eu vi, eu sei. Meu Deus viu, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Entende? Eu estou triste com o que acontece com a igreja dos nossos dias. As pessoas, elas simplesmente fazem de conta que não está acontecendo nada. E o pior é que todo mundo fecha os olhos por ele e fala: não é assim mesmo. Não é assim mesmo não, gente. Não é assim mesmo não, nós vamos dar conta. De tudo que nós fizemos, nós vamos prestar conta um dia. Então nós precisamos ter coragem de nos arrepender, porque quando há perdão, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus é algo extraordinário. Esse rapaz volta e fala com o pai o abraça, o acolhe, lhe dá vestes novas e celebra uma festa, manda matar um novilho cevado. Vamos fazer um churrasco. Meu filho voltou, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. Quantas pessoas estão perdidas no nosso meio hoje, gente? Quantas pessoas que já estiveram conosco lado a lado estão perdidas? E nós, se pudermos fazer como aquele da primeira parábola, que deixa 99, vai buscar. Se você puder, busca. Se você puder vasculhar, varrer com diligência, jogar a luz até achar a moeda perdida, busca. Tem pessoas que têm sentimento e tem filhos que, quando voltarem, eles não querem ser julgados, eles precisam ser amados.